Gênesis 1, 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Salmo 33, versículo 9. Falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. A igreja do Senhor hoje se esqueceu do poder da palavra de Deus. Deixou de lado a palavra viva, eterna e imutável do eterno Deus para se prender a palavras de homens, a sabedorias de homens. Deixou aquilo que verdadeiramente conduz e leva aos céus para viver, buscar palavras que são tão somente palavras de sabedoria humana. Nós precisamos voltar a compreender e a viver a santa palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, porque o maior poder que existe não está nas bombas atômicas, não está nos mísseis, está na palavra de Deus. Somente a palavra dá vida, somente a palavra transforma, somente a palavra cura, somente a palavra dá o Espírito Santo, e somente a palavra dá a você um coração novo e regenerado e faz de você um novo ser, à imagem e semelhança de Jesus Cristo. É pela palavra que você tem o conhecimento maior do eterno Deus. É a palavra que revela o amor de Deus. É a palavra que também revela a justiça deste mesmo Deus. É a palavra que nos dá e nos mostra que verdadeiramente o nosso Deus, o único Deus, o Deus de Israel, está acima de toda e qualquer compreensão. E é pela palavra que nós compreendemos que nós não podemos humanizar Deus, que Deus sempre será o imutável Senhor da história, que Ele, de eternidade a eternidade, é o Senhor de todos os senhores, é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. É a palavra de Deus que sustenta todas as coisas, como nos diz Hebreus 1:3. É a palavra de Deus, Jesus, a palavra viva que se encarnou. E ao se encarnar, nos deu a certeza de podermos novamente ir para os céus e conhecer aquele que é verdadeiramente o único e verdadeiro Deus, que não está longe, que está em nós, se nós formos de fato cristãos, se nós vivemos o evangelho que Jesus veio nos ensinar. É a palavra de Deus que nos dá o Espírito Santo, como eu disse, e Jesus, o Verbo eterno, é Ele, e nele, e para Ele que foram criadas todas as coisas, conforme nos diz Colossenses. Mas o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 em diante, nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós estamos cansados de ver isso, mas não basta conhecer, é preciso viver, porque a palavra de Deus aplicada na nossa vida pode todas as coisas. Veja o que está escrito em Isaías 55, a partir do versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus não é oca, não é vazia. A palavra de Deus cumpre aquilo pela qual ela foi pronunciada pelo eterno Deus. A palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse é a revelação total, necessária para o homem ter a vida eterna, viver em comunhão com Ele e gozar
dos céus, da vida eterna, na presença do eterno Deus. É preciso que a igreja do Senhor volte novamente à palavra genuína do Senhor, a viver de Gênesis e Apocalipse, a buscar de fato um genuíno avivamento baseado tão somente na palavra de Deus, não em modismos, não em movimentos humanos, não em sabedorias humanas. É preciso buscar tão somente a palavra de Deus, pois ela é mais do que suficiente para todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida. Pois é o próprio Deus que nos garante isso, e o cumprimento dessa palavra é Ele mesmo que faz com que ela ocorra, como está em Jeremias 1,12. Sou eu mesmo que velo em fazer cumprir a minha palavra. Não é o homem que garante o cumprimento da palavra de Deus. Não são denominações, não são igrejas, não são doutrinas de homens. É o próprio Deus Todo-Poderoso que coloca o seu aval na sua santa palavra. E é somente através da palavra, eu repito mais uma vez, que você ou eu temos acesso direto ao Pai. Viva a palavra, conheça a palavra, pois ela é a chave para todas as coisas, e ela é a fonte da fé, como está escrito em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou a pregação. É a palavra, é tão somente a palavra o segredo de todas as coisas. Por isso Jesus disse que Ele era o Verbo eterno, é o Verbo eterno, que Jesus é o caminho, verdade e vida, e Ele é o Verbo eterno de Deus. Novamente, eu digo mais uma vez, viva a palavra de Deus, viva a palavra de Deus e viva para o eterno Deus, mediante Jesus, sendo inspirado pelo Espírito Santo, porque esta palavra é totalmente inspirada pelo Espírito do eterno Deus. Em nome de Jesus. Amém.